Eu vou mostrar aqui para vocês uma foto de uma cena de um filme. O nome do filme é Joelma, 23º Andar. Um filme que conta a história do incêndio do edifício Joelma. O filme se tornou, segundo algumas pessoas, o mais assustador do cinema brasileiro por conta de uma cena. Enquanto as atrizes encenavam ali o momento em que algumas mulheres ficavam presas, rodeadas pelo fogo, o diretor encontrou então alguns rostos na parede nessa foto. Eu vou mostrar aqui para vocês agora uma incrível psicografia de uma das vítimas. O nome dela é Volkmar, que enviou notícias pouco depois do ocorrido, através da mediunidade de Chico Xavier, onde ela relata tudo o que aconteceu. Olha só, pessoal, realmente uma psicografia incrível. Mas antes disso, antes da mãe saber o que havia acontecido com ela, ela foi até a mãe em espírito, A Volkmar foi até a mãe em espírito e disse que o irmão já havia localizado seu corpo. Olha, pessoal, realmente é uma história incrível, viu? E vamos falar também sobre a situação dos espíritos que lá permaneceram após o incêndio, sendo que alguns ainda estão lá. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. O incêndio do edifício Joelma, pessoal, foi uma tragédia ocorrida no dia 1º de fevereiro de 1974, na cidade de São Paulo. Às 8h55 da manhã, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar deu início a um incêndio que rapidamente se espalhou pelos demais andares. 15 minutos após o curto-circuito, era simplesmente impossível descer pelas escadas do edifício, que ficavam localizadas bem no centro ali dos pavimentos, que foram bloqueados totalmente pelo fogo e pela fumaça. Na ausência de uma escada de incêndio, muitas pessoas ainda conseguiram se salvar ao contrariar as normas básicas, descendo pelos elevadores. Só que os elevadores logo também deixaram de funcionar quando as chamas provocaram a pane de todo o sistema elétrico dos aparelhos. Muitas pessoas desencarnaram devido à fumaça, ao fogo, e outras que, no momento de desespero, se jogaram do prédio em chamas. Ao todo, 187 pessoas desencarnaram nesse incêndio e 300 pessoas ficaram feridas. Nesse, pessoal, que é o segundo pior incêndio em Arranha-Céu por número de vítimas fatais na história, ficando atrás somente do colapso das Torres Gêmeas, em Nova York, em 11 de setembro de 2001. Então nós vamos analisar aqui agora esse desencarne coletivo ocorrido através do incêndio do edifício Joelma e vamos abordar as questões aqui pelo ponto de vista espiritual. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E eu queria lhe convidar também a conhecer o meu outro canal, o Mapa Mental, o link está aqui na descrição desse vídeo. Tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que está lá. Valeu, pessoal! Bom, o incêndio do edifício Joelma causou a desencarnação de muitas pessoas, como todos vocês já sabem. Muitos desses irmãos permaneceram e alguns ainda permanecem em espírito lá naquele local. Isso fez com que muitas histórias de aparições de espíritos ali no edifício Joelma fossem contadas. Claro, pessoal, para que um espírito seja resgatado após a desencarnação, ele precisa ter um merecimento. Alguns prontamente foram resgatados sim, e outros foram resgatados ao longo do tempo. E alguns ainda estão lá, até chegar o momento de serem também resgatados. A Volkmar, na psicografia que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ela conta o porquê
ela foi prontamente resgatada. E a história dela, da Volkmar, é incrível, né? Ela era uma jovem de 21 anos que trabalhava no edifício, mais precisamente no 23º andar. O irmão dela, Álvaro, também trabalhava no edifício Joelma, só que no 10º andar. E como o incêndio foi no 12º, ele conseguiu se salvar, né? Mas a Volkmar não. A família era espírita e realizava sessões em casa onde eles se comunicavam com os espíritos através de cartões em cima da mesa. Eles faziam uma pergunta e os espíritos movimentavam os cartões, formando assim as palavras. Bom, Álvaro estava à procura da irmã e foi com a mãe, né, a dona Valquíria, e um amigo até o Instituto Médico Legal no carro então desse amigo. Somente ele, Álvaro, entrou e ele encontrou e reconheceu o corpo da irmã. Então Álvaro entra no carro e decide não contar nada para a mãe porque ele temia que ela pudesse passar mal ali ao saber da notícia. E nesse momento, Dona Valquíria, que era sensitiva, ela vê o espírito da filha, né? Ela vê o espírito da Volkmar dentro do carro e a filha lhe diz: mãe, o Álvaro já me achou e identificou o meu corpo. Então Dona Valquíria diz ao filho: Álvaro, você encontrou a sua irmã, não é verdade? Mas ele continua a negar. Então o espírito de Volkmar, sorrindo, diz: mamãe, ele já me encontrou e está ocultando a verdade. Dona Valquíria então ficou em silêncio e Álvaro só contou a verdade, né, quando eles chegaram até um pronto-socorro e ela foi medicada. 2 meses depois do ocorrido, a Dona Valquíria vai até Chico Xavier e lá ela recebe uma comunicação da filha que diz para a mãe continuar com as sessões em casa utilizando os cartões, que por eles ela enviaria uma data que era quando a mãe teria que ir novamente até Chico Xavier, pois nesse dia ela poderia escrever. E a data foi 19 de julho de 1975. E a carta é essa aqui: querida mãezinha, meu querido Álvaro, primeiro a bênção que peço a Deus em nosso auxílio e a bênção que rogo à querida mamãe para que as forças não faltem agora que tomo o lápis com o auxílio de meu avô para escrever. Não sei explicar a emoção que me controla todos os pensamentos. É como se voltasse todo o quadro de meses antes à memória. Tudo me sensibiliza em excesso. Tudo me faz recuar para rever o que devo contemplar em mim própria com serenidade. E parece um sonho, mamãe, estarmos juntas através das letras no entendimento desejado. Não mais o cartão do alfabeto em que os movimentos vagarosos demais nos impedem a ideia de correr como desejamos. Aqui é alma para alma nas palavras que anseio impregnar de amor sem conseguir. Peço-lhe, não chorem mais o que ficou para trás no tempo, por expressão das leis divinas em forma de sofrimento. Embora isto, sei que a senhora e os nossos pedem notícias. Como foi o inesperado, muito difícil a revisão. Tudo aconteceu de repente, como se devêssemos todos naquela manhã obedecer de um modo só a ordem que vinha do mais alto, a fim de que a gente trocasse de vida e corpo. Quando recebi o impacto da notícia do fogo, o tumulto fora da sala não era pequeno. O propósito de fazer com que o trabalho rendesse habitualmente nos isolava dos ruídos exteriores, e o tempo de preservação possível havia passado. Atendi automaticamente ao impulso que nascia nos outros companheiros, descer à pressa, e fizemos isso. Elevadores não mais podiam aguardar-nos. A força elétrica sofrera a queda compreensível. Esforcei-me por atingir algum meio para a descida, mas isso se fazia impraticável. Com alguns poucos que me podiam ouvir, subimos apressadamente para os sismos do prédio. A esperança nos helicópteros estava em nossa cabeça, mas era muito difícil abraçar tantos para o regresso à rua com recursos tão poucos. Entendi tudo e orei. Orei como nunca, lembrando toda a vida num momento só,
porque os minutos de expectativa eram para nós um prolongado instante de expectativa sempre menor. Tudo atravessei com a prece no coração, e posso dizer a você, mãezinha querida, que um brando torpor me invadiu pouco a pouco. O calor era demasiado para que fosse sentido por nós, especialmente por mim, com minudências de registro. Compreendi que não estávamos à beira de uma libertação para o mundo, e sim à margem da vida espiritual que devíamos aceitar com fé em Deus, e aceitei. Os amigos espirituais, destacando-se meu avô Álvaro, comigo durante todo o tempo, não me deixaram assinalar quaisquer violências, naturais numa ocasião como aquela, na parte daqueles que nos removiam do caminho em que se acreditavam no rumo da volta que não mais se verificaria. Lembrando nossas preces e nossas conversações em casa, procurei esquecer as frases de desespero que se pronunciavam em torno de mim. Essa atitude de prece e de aceitação me auxiliou e me colocou em posição de ser socorrida. Mais tarde, com algumas horas de liberação do corpo, é que despertei ao seu lado, aquele amigo certo que hoje sei nele o meu avô e benfeitor de todos os dias estava a postos, reconfortando-me. Estava em meu próprio leito, refazendo energias, e por ele fui informada de que a ilusão de estar no corpo precisava ser esquecida, que o nosso querido Álvaro, auxiliado por ele, me encontrara a forma física na instituição a que fôramos recolhidos, depois da luta enorme, e que não me cabia agora senão estar calmo e forte para fortalecê-la, mas que pode se gabar de ser mais forte que os outros numa ocasião qual aquela em que nos vimos todos agoniados e alterados sem qualquer possibilidade de opção? Chorei muito, mas Deus não nos abandona. Por alguns poucos dias estive quase que constantemente ao seu lado, até dar-lhe a certeza de que devíamos estar em paz. Meu avô e outros amigos me ajudaram e prossigo na recuperação necessária. Os irmãos hospitalizados, os que se refazem dos choques, os que se reconhecem desfigurados por falta de preparação íntima na reconstituição da própria forma e os que se acusam doentes, são ainda muitos. De minha parte, estou melhorando. Agradeço as suas preces e as orações de Volnéia e de Volnelita, do Álvaro e dos nossos todos, sem esquecer a nossa querida Célia e outras amigas. Todos os pensamentos de paz que me enviam são preciosos agentes de auxílio em meu favor. Quando posso, querida mamãe, e auxiliada por enquanto e sempre por amigos queridos daqui, volto ao nosso ambiente familiar. Nossas irmãs e os cunhados José e Wilson, sempre amigos, nosso Álvaro, nossos queridos Flávio e Cristiano, com a sua imagem materna em meu coração, prosseguem comigo, como não podia deixar de ser. Estou satisfeita por haver adquirido um apartamento mais compatível com as nossas necessidades. Fui eu mesma, com auxílio de meu avô e de outros benfeitores, quem lhe forneceu a ideia de aproveitarmos a ocasião para a compra. A senhora, querida mamãe, não precisava hesitar quanto ao assunto. Você sabia que o nosso ideal era sempre de conseguir o dinheiro para uma entrada que aliviasse o futuro. E não diga, mamãe, que isso teria implicado na prova que atravessamos. De qualquer modo, a sua filha terminara o tempo aí e, na essência, nós ambas sempre tivemos a certeza de que a minha existência seria curta na terra desta vez, em que aí estive. O fato de grifar as palavras desta vez me consola, pois isso dá a vocês a certeza de que estou em dia com a bênção da reencarnação, na lembrança do que aprendi. Meu avô e nossos amigos Augusto e José Roberto estão aqui conosco. Agradeço às nossas queridas amigas Yolanda e Helena, a Cássia e outras irmãs, pelo incentivo à confiança em Deus que estamos recebendo. O amor é um milagre permanente. Por ele, as afeições se multiplicam e os nossos corações sempre se escoram em novas esperanças para a vitória na vida.
Querido Álvaro, lembre-me como em nossos retratos felizes, não me recorde desfigurada ou em situação difícil na qual você é induzido a lembrar-me. Querido irmão, atravessamos aquela sombra, agora tudo é luz e bênção. Seja para a nossa querida mamãe o que você sempre foi, um companheiro e uma bênção. Comemoramos os aniversários de meu avô e meu que vocês marcaram com as nossas preces. Quero prosseguir escrevendo, mas não consigo. Mamãe, continue forte e calma na fé. A morte não existe, o que existe é a mudança que, por vezes, quando imprevista, como foi o nosso caso, não é fácil de suportar. Abraços aos meus pequenos filhos do coração. Não posso esquecer os sobrinhozinhos, nossos amigos Augusto e José Roberto, já treinados com intercâmbio na escrita, estão me amparando. Queridas irmãs Yolanda, Helena e Acácia, agradeço muito. Querida mamãe, meu querido Álvaro, irmãos e irmãs do coração, Deus os recompense. Mamãe, ouça-me dando notícias e recorde aqueles recados. Mãezinha, fique tranquila. Mãezinha, estou bem. Mamãe, já cheguei do trabalho. Mamãe, chegarei um pouco mais tarde. E esteja certa, querida mãezinha, de que com o beijo de todos os dias e carinho de todos os momentos, continua sendo sua, sempre sua, a filha que lhe entrega o próprio coração. Hoje e sempre sua, Volquimar, 13 de julho de 1974. Interessante, né, pessoal, notar nessa psicografia quando ela diz que como ela ficou serena no momento do incêndio, sem proferir palavras de lamento. Ficou em oração, entendendo tudo aquilo que estava acontecendo. Ela pôde ser resgatada pelos socorristas espirituais devido a essa calma e entendimento que ela demonstrou. Agora, aqueles que desencarnaram em desespero e revolta, esses ficam um pouco difícil para os socorristas os resgatarem de imediato. Outro ponto interessante é quando ela diz que no plano espiritual, no hospital espiritual, ainda havia espíritos que se viam desfigurados em virtude das queimaduras do corpo físico. Isso porque tudo aquilo que ocorre ao nosso corpo físico fica gravado no perispírito, que é um corpo fluídico entre o corpo material e o espírito. Então, como esses irmãos não tinham o conhecimento sobre a vida espiritual, eles ainda mantinham vivas, as terríveis cenas vividas naquele incêndio. E outro ponto muito importante é quando ela diz que as orações, o amor que ela recebe é muito importante. Então, pessoal, para você que viu um ente querido desencarnar, mande a ele apenas amor. É claro, é óbvio, é muito difícil a gente não sofrer. Nós sofremos sim quando um ente querido desencarna. Nós espíritas sofremos e choramos também, é óbvio, mas o Espiritismo nos ensina que, primeiro, ninguém perde ninguém, a morte não existe. E quando a gente pensa no nosso ente querido com muita dor, sofrimento e revolta, ele recebe tudo isso, e isso o prejudica no plano espiritual. Isso atrasa a recuperação dele, isso atrasa a evolução espiritual dele. Então, quando você pensar no seu ente querido que desencarnou, pense nele com muito amor sempre. Diga a ele nos seus pensamentos, nas suas orações, que você quer que ele esteja bem, que ele esteja feliz, porque você também vai tentar ficar bem e também vai tentar ficar feliz, porque no momento certo, somente a espiritualidade sabe qual é esse momento, mas no momento certo, o reencontro irá acontecer e beijos e abraços serão dados novamente. Podem ter certeza disso. Muito obrigado você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.